Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dayana, sou responsável pelo online aqui na Magic JC e hoje nós vamos fazer um treinamento sobre abordagem de leads. Vou começar apresentando aqui para vocês os objetivos nossos hoje, tá? Os objetivos são entender a etapa do lead online, realizar um primeiro contato bem impactante, aumentar a taxa de resposta e conversão, resgatar leads antigos com estratégia e agendar atendimentos com mais assertividade. A jornada do lead Minha Casa Minha Vida é a primeira coisa que a gente precisa entender. O cliente Minha Casa Minha Vida, primeiramente, ele precisa saber se ele tem crédito para comprar, antes mesmo de saber muitos detalhes do empreendimento. Muitos corretores acabam errando aí, porque eles querem falar muitos detalhes do empreendimento, eles se apegam em coisas pequenas, sendo que o cliente ele só quer saber se ele consegue ou não comprar. A maior parte dos nossos leads, elas vêm de campanhas online provenientes de redes sociais. Então, a pessoa ela não está necessariamente procurando um imóvel para comprar. Ela está lá passeando no feed dela do Instagram ou do Facebook e nessa hora ela é impactada por um anúncio da Magic JC. Quando ela clica, ela só quer saber, será que eu consigo comprar? Então, o ponto principal aqui que eu quero trazer para vocês é isso. A jornada do Minha Casa Minha Vida. Primeiro ele vai ver o anúncio e no anúncio muitas vezes vai ter parcela a partir de tanto, preço a partir de tanto. Isso é um grande diferencial. Então ele vai se apegar nisso, ele vai ser chamado por isso e ele vai querer saber o quê? Claro que ele quer saber um pouco do projeto, sim, ele quer saber o básico do projeto que a gente precisa passar num primeiro contato, que é quantidade de dormitórios, localização e mais ou menos o que tem de lazer. Não precisa se apegar e ficar entrando em detalhes de tudo que tem no projeto. O principal é qual é o valor da entrada, parcela, se o nome precisa estar limpo, qual é a renda ideal para comprar. Então, nosso objetivo, primeiro para esse cliente do Minha Casa Minha Vida, é entender se ele consegue comprar, antes mesmo de dar muitas esperanças ou de já agendar a visita. Tá? A minha sugestão é primeiramente qualificar o lead antes de agendar a visita, porque é muito chato quando a gente tira o cliente de casa, leva ele para o plantão, chega lá e fala para ele que ele não tem condição de comprar. Então isso é muito importante. No primeiro contato, para a gente ser impactante, vamos evitar aquele básico do oi, tudo bem, vi que você tem interesse no imóvel tal, mandar aquela mensagem zona enorme. A maioria dos corretores, o que eles fazem para ser mais prático? Criam uma mensagem padrão para cada produto e copia e cola para todos os leads que entram novos. Não façam isso, pessoal. É claro que você está mandando algo muito copia e cola, o cliente vê, percebe isso, a mensagem ela fica robotizada, então vamos ser humanos, né? As pessoas gostam de ser atendidas e no perfil Minha Casa Minha Vida ainda muito mais. Todo mundo gosta de empatia e tudo mais. Então, evitar o quê, tá? Mensagem padrão copiada. Textos longos demais, que falem muito sobre detalhes do produto nesse primeiro momento, mandar link sem contexto, mandar book do projeto. A partir do momento que a gente manda tudo, manda o preço, manda o book, para que o cliente vai continuar falando comigo? Entende? Então a gente tem que sempre fazer algumas pausas e deixar o cliente interagir com a gente, perguntar uma coisa. Toda vez que a gente responder alguma coisa do cliente, a gente emendar uma nova pergunta para forçar com que ele se relacione com a gente e interaja bastante. A melhor abordagem é uma apresentação muito rápida falando quem é você, conexão com interesse, né? Já deixar claro, eu estou retornando o seu contato porque você clicou no meu anúncio aqui. Um ponto importante que eu gosto bastante de colocar para os corretores é o quê? A gente não compra mailing, a Magic JC não compra mailing, a Magic JC não tem base de contatos que surgiram de qualquer outro lugar. Todo mundo que está no Domus, ele clicou em algum momento no nosso anúncio, ou seja, ele pediu o nosso contato. E só para deixar claro, quando ele clica no anúncio, não é só clicar uma vez e o lead já vem pra gente. Ele tem que clicar uma vez, vai abrir um formulário. Nesse formulário ele precisa confirmar nome, e-mail, telefone e ainda responder algumas perguntas antes de mandar. Então, dificilmente esse cliente não sabe o que está fazendo, tá? Eu sei que sempre vai ter aquele cliente que vai falar, foi meu filho que clicou e tal. Pode até acontecer, mas é muito raro, bem sincero, por quê? Porque esse formulário não é uma coisa interessante para uma criança. Então, dificilmente ele vai passar por essas 3 etapas, né? Ele tem que clicar a primeira vez, abrir o formulário, responder as perguntas, clicar a segunda vez e uma última vez ainda para enviar. Então, ele clica 3 vezes antes de mandar. Então, a gente pode deixar bem claro que a gente está retornando um contato para ajudá-lo, né? Numa busca que ele fez, que ele pediu, tá? E, como eu já falei, perguntas que sempre gerem uma resposta, para a gente não dar todas as informações para o cliente e aí ele não tem mais motivo para conversar com a gente.
E eu coloquei aqui uma ideia, uma sugestão para vocês de, antes de entrar nessa abordagem sobre o produto, mandar um olá, tudo bem? O que é esse olá, tudo bem? Durante o tempo que eu fui trabalhando com online, eu acabei desenvolvendo aí algumas técnicas, né, que eu fui testando e vendo o que funcionava. E a gente sabe que muitas vezes o mercado tem os clientes têm um preconceito muito grande com o corretor. O mercado ele ficou um pouco como é que eu posso dizer? Ficou muito popular e as pessoas, os leads que são gerados aí dentro, principalmente das grandes imobiliárias e incorporadoras também, eles acabam caindo na mão de 10, 15, 20 corretores ao mesmo tempo. E o cliente ele fica realmente por aqui de tanto contato procurando ele. E aí, quando a gente fala que é corretor, ele já cria uma barreira. Logo no primeiro contato, eles nem sabem exatamente o que é que você quer falar com eles, eles nem lembram que eles clicaram. Eles podem só correlacionar que em algum momento na vida ele criou um cadastro, ou alguém pegou o contato dele em algum mail e está abordando ele. Então, qual que é a sugestão aqui? Antes de você começar com a abordagem real do que você quer falar com o cliente, mandar um olá, tudo bem? É uma abordagem bem simples, bem informal mesmo, esse é o objetivo, porque a pessoa ela vai ficar curiosa e ela vai te responder, porque ela vai ficar pensando, ué, quem será que é? Ainda mais um olá, tudo bem? Se você manda, olá, senhor Antônio, boa tarde, como você está? Ele já acha que é alguma coisa, que tá querendo oferecer alguma coisa para ele, mas um olá, tudo bem? Ele pode achar que é um amigo, alguém que ele encontrou em algum momento aí na vida, então fica uma coisa informal. Testem e depois vocês me falam o que vocês vão achar, mas tende a funcionar bastante, porque uma vez que ele respondeu olá, tudo bem, nem que seja perguntando quem é você, ele fica sem graça de não continuar te respondendo. Nem que seja para dizer, cliquei por curiosidade, mas não quero mais. Mas isso é bom que pelo menos a gente vai limpando a nossa carteira, né? O pior é ficar com aquela carteira gigantesca de contatos que você tentou falar e nunca te responderam e você não sabe se realmente eles querem comprar ou não querem comprar. Aqui eu tô trazendo alguns modelos de contatos que você pode usar tanto por WhatsApp quanto por telefone também, principalmente por WhatsApp. Olá, e você fala o seu nome, eu sou especialista em aprovação de crédito pelo Minha Casa Minha Vida. Lembrando que a gente falou um pouquinho atrás que o cliente do Minha Casa Minha Vida, primeiro ele precisa de crédito, para depois ele conhecer e entender se esse produto é maravilhoso. É literalmente o que as Casas Bahias fazem, outras grandes mega stores aí, né? O cliente ele consegue pagar a parcela, para ele tá ótimo. E o cliente Minha Casa Minha Vida tem uma dor muito grande, que é o quê? Sair do aluguel, né? Ou sair do aluguel, ou sair da casa dos familiares, conquistar seu imóvel próprio. Então, essa abordagem, falar que você é um especialista em aprovação de crédito no Minha Casa Minha Vida é muito bacana, e esse cliente também, ele tem grande chance de já ter passado em alguma incorporadora e ter sido maltratado, não ter conseguido aprovar o crédito. Quando você fala que você é um especialista em aprovação de crédito, já cresce o olho e ele pensa, pô, pode ser essa pessoa que vai conseguir me ajudar aqui a realizar meu sonho. Posso te fazer uma pergunta rápida? Aí você lembra que eu falei que sempre você faz uma pergunta e deixa no ar para o cliente responder, para realmente estimular essa interação? O modelo número 2 aqui, ele fala sobre o foco no sonho. Me conta uma coisa, você quer sair do aluguel esse ano? Outra coisa que você pode usar, há quantos anos você paga aluguel? Você já fez a conta de quanto você já gastou de dinheiro pagando aluguel? Se você tivesse investido isso em comprar o seu imóvel próprio, quanto você já estaria com a sua casa, né? Já estaria com o seu apartamento. Então, você conectar realmente com uma dor emocional. Uma quebra de objeção também. Muitas pessoas acham, você já pode começar o contato falando isso. Muitas pessoas acham que não conseguem financiar, mas quando fazemos a simulação acabam se surpreendendo. Quer que eu veja seu perfil sem compromisso? Porque a pessoa, às vezes, ela acha que eu só vou lá no plantão, eu só vou falar com o corretor se eu realmente tiver certeza que eu posso comprar. E não, a gente está aqui para isso, né? Nós somos consultores justamente para fazer esse trabalho de analisar o perfil e ajudar o cliente a ser enquadrado. Esse é o grande desafio que o Wendel já trouxe aí nos nossos últimos eventos da Magic JC. Não ir só nos clientes mais práticos, aqueles que têm renda muito alta. A gente também conseguir enquadrar o cliente Minha Casa Minha Vida, afinal, é uma incorporadora que tem esse objetivo, né? Qualificações, tá, dos leads. A gente tem a qualificação geral e a eficiente do Minha Casa Minha Vida. A geral é a gente perguntar moradia ou investimento, se já vendeu imóvel ou se precisa vender algum imóvel para comprar, se vai precisar de financiamento ou comprar direto, qual o prazo ideal para mudança, porque a gente sabe que a Magic ela tem imóveis desde a planta, aqueles que estão em obra próximos da entrega e produtos prontos. Então a gente tem um leque muito grande de oportunidades aqui para oferecer para o cliente.
Isso daqui eu não tô falando de perfil Minha Casa Minha Vida, tá? Quando a gente pula aqui para a qualificação do Minha Casa Minha Vida, a gente tem que entender do cliente o quê? A renda bruta familiar, se ele trabalha registrado ou autônomo, se ele tem FGTS, se já possui algum imóvel no nome, se o nome está negativado e quanto paga de aluguel hoje, até porque vai comprometer a renda dele e a gente precisa encaixar essa parcela. Então, descobrir o enquadramento na faixa, o aluguel, para a gente poder utilizar como argumento também. Se ele falar que ele paga um aluguel alto, é uma deixa boa para a gente também conseguir ofertar, ele sair desse aluguel e comprar um imóvel próprio, porque a gente sabe que as parcelas que a Magic consegue encaixar nos projetos são bem menores do que um aluguel aqui na região. Como agendar um atendimento sem parecer muito insistente, né? A gente é um dos pontos que o pessoal me pergunta bastante aqui. Como que eu faço para forçar o cliente a ir até a visita, né? Porque ele nunca tem tempo, ele nunca quer, ele quer saber todas as informações por WhatsApp. Então, qual que é a ideia aqui? Não perguntar para o cliente quando você pode visitar. Porque ele provavelmente vai te responder, eu não tenho tempo, eu vou pensar, depois eu te falo, eu vou conversar com a minha mulher, com o meu marido. Isso acontece muito, então não vamos fazer isso, tá? Nunca perguntar quando você pode visitar. Vamos direto já puxando a visita. Como assim? Pelo seu perfil, eu tenho duas opções que fazem muito sentido para você. Você prefere visitar amanhã às 18 ou sábado pela manhã? Isso, aqui eu tô dando um exemplo de horário, né? Mas você vai encaixando aí de acordo com a sua agenda. Para te apresentar as melhores oportunidades, eu gostaria de fazer aqui, inclusive algumas que ainda não foram divulgadas pela Magic. Podemos fazer uma conversa rápida de 10 minutos? Isso para puxar também uma ligação com o cliente, porque a gente sabe que hoje em dia todos os clientes querem ser atendidos só por WhatsApp. Mas o WhatsApp ele é muito informal. Você não consegue sentir a entonação do cliente, se realmente ele quer. No telefone você consegue arrancar muito mais informações. Então, a gente tem o desafio de agendar a visita e também tem o desafio de conseguir criar empatia com esse cliente. Criando empatia, pessoal, 50% da sua venda está feita. Os outros 50% é enquadramento e produto, claro. Mas quantas vezes todos vocês, eu mesma, entrei numa loja só para dar uma olhadinha em alguma coisa, acabei comprando porque o vendedor é muito legal. Você criando essa empatia, a pessoa se mostrando muito solícita com você, é muito importante e a gente fazendo isso com o cliente, a chance de conversão é muito grande também. Então não vamos manter aquele diálogo raso, vamos tentar aprofundar. Mas claro, sendo também um pouco objetivos no que ele está buscando. Não adianta ficar perguntando um monte de coisa da vida da pessoa se ela não se mostrar disposta a falar. Vai ter clientes de diferentes perfis e a gente tem que sentir isso no dia a dia, no atendimento mesmo, tá? Por que a gente já dá sugestões de horários para o cliente aqui na hora do agendamento da visita? Para a gente mostrar profissionalismo, mostrar que eu tenho uma agenda lotada, tem pessoas procurando, se você não aproveitar essa oportunidade, você vai perder. Então isso é o mais importante, a gente trazer esse senso de urgência para o cliente e não deixar para o tempo dele. Então assim, corte do vocabulário de vocês, dá uma passadinha no plantão, quando você puder, você me liga que eu te encontro lá. Não use essa abordagem, vamos direto realmente já sugerindo o horário, sugerindo uma data, para puxar o mais rápido possível essa visita. E nunca daqui a 2 semanas, 3 semanas, sempre para amanhã, no máximo até o final de semana.